Ela já tá armadinha pra entrar. O som tá ok? Tá dando pra me ouvir bem? Tá dando pra me ouvir direitinho ou não? Tá? Obrigado. Muito obrigado. Agora foi. Não esquece do efeito, hein? Beijo. Graças e paz, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos aqui hoje compartilhar de uma palavra de Deus, em nome de Jesus. No livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 em diante. Aqui um título, e o título é A Velha Natureza e a Nova Natureza. Colossenses 3, capítulo 3, do versículo 5 até o 17. Está escrito assim: Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvor a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Pai, nós te louvamos, te rendemos honra e glória. Que o Senhor tenha total liberdade, ó Senhor, para falar conosco através dessa palavra. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações e que o Teu Espírito tenha total liberdade, Senhor, para nos quebrantar, para nos convencer do nosso pecado, para nos convencer da justiça e do juízo do Senhor. Vem com liberdade, Senhor, sobre nós e não nos deixa atrapalhar ao Senhor naquilo que o Senhor deseja fazer, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós lemos aqui Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 17. Nós aqui temos um título que diz A Velha Natureza e a Nova Natureza. Ele vem aqui falando que nós devemos, portanto, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, quer seja a imoralidade sexual, maus desejos, a avareza, que é a idolatria, e todas as demais coisas. Por quê? Porque isso causa a ira de Deus. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós decidimos morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades, para tudo aquilo que pertence a nós mesmos. Então nós deixamos a velha natureza para trás. Nós deixamos de praticar coisas que antigamente para nós era natural. Nós deixamos de viver a vida que antes para nós era uma vida comum, uma vida que nós levaríamos a todo instante e não veríamos problemas nisso. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós precisamos compreender que a velha natureza agora foi tirada de lado. A velha natureza já não convém para nós. O que tem agora? Uma nova natureza, onde nós deixamos as coisas velhas para trás e seguimos para as coisas novas que estão diante de nós. E o que está diante de nós? Uma vida totalmente mudada e diferente daquilo que vivíamos. Essa transição, essa transformação da velha natureza para a nova natureza, ela requer muito de nós. Ela requer uma entrega, mas não uma entrega de muito, mas uma entrega total. Ela não requer que nós venhamos entregar um terço ou metade. Não, ela necessita de uma entrega total. Quando nós lemos aqui o texto de Colossenses, ele diz que deixando as coisas da velha natureza, façam morrer as coisas da velha natureza. Tudo aquilo que estava no nosso passado, ou que era natural na nossa antiga vida sem Cristo, não precisa ser esquecida, ela não precisa ser deixada de lado, ela precisa ser morta. Façam morrer todas as coisas que nós vivíamos no passado. E aí nós seguimos para a nova natureza. Nós precisamos viver o novo de Deus. Então nós precisamos deixar as velhas práticas para trás. Quando nós lemos aqui o texto de Colossenses capítulo 3, do versículo 5 em diante, que nós lemos até o 17, vai falar justamente isso. Aqueles que viviam em imoralidade sexual, aqueles que viviam em depravação, aqueles que viviam em mau desejo, tudo isso nós devemos deixar para trás. E por que nós devemos deixar tudo isso para trás? Porque isso causa a ira de Deus. O que atiça a ira de Deus? É justamente viver nessas imoralidades, é viver no, como eu posso dizer, né? Na nossa antiga natureza, nós estávamos mortos e sepultados em nossos pecados. E o pecado fede as narinas do Senhor. O pecado, ele causa um desagrado diante da presença de Deus. Em Isaías vai dizer que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é exatamente os pecados. Então, deixar essa vida é a melhor coisa que nós podemos optar. O Senhor Jesus, ele nos dá uma direção. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós podemos dizer que temos Deus no coração, nós podemos dizer que nós somos pessoas agradáveis, que não nos preocupamos com a vida alheia, não fazemos fofoca, não vivemos uma vida que faz mal a ninguém. Mas Jesus não disse isso, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Cristo Jesus, ninguém pode ir ao Pai. Não é pelas nossas boas obras que nós vamos ao Pai. É por Cristo Jesus. Ele é o caminho. Então, quando nós temos um encontro glorioso com Cristo Jesus, a nossa velha natureza, ela é deixada de lado. Nós precisamos mortificar tudo aquilo que nos leva à nossa velha natureza. Martim Lutero diz que, ele fala uma frase que ele diz assim, né? No batismo eu achei que o velho homem morreu, mas eu descobri que ele sabia nadar. Não é um ato simbólico que vai fazer um passe de mágica, que vai fazer com que nós venhamos viver o novo de Deus. O novo de Deus não é um passe de mágica, não. É um raciocínio, é um entendimento. Romanos 12:2 diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É com entendimento, é com clareza. Quando nós entendemos o que Cristo fez, a nossa mente é aberta. Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, os nossos olhos são abertos, os nossos ouvidos são abertos. Há uma metanoia, uma transformação de dentro para fora.
É nós nos despindo do velho homem, da velha natureza, e agora caminhando para o novo homem, para a nova natureza em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, quando ele diz que todas as coisas se tornam novas nele, é tudo. Ele não colocou um parênteses, ele não colocou, ó, isso aqui é novo, ó, isso aqui vai ser novo, isso aqui não vai. Não, ele disse, tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo, sem exceção. Então tudo se torna novo. Até o nosso pecado tem que ser novo, não pode ser o mesmo que a gente sempre praticava. Claro que nós não praticamos o pecado com prazer, com agrado, mas se Cristo Jesus nos encontrou, até os nossos pecados são diferentes. Já não é mais os mesmos que nós praticávamos antes. Por quê? Porque houve um encontro sobrenatural onde a nossa velha natureza precisa ser deixada de lado. Procuramos e queremos tantas coisas novas em Deus, mas nós nos esquecemos do principal, que é a renovação da mente. Muitas das vezes nós estamos esperando o novo de Deus, mas semeando o velho. Nós estamos querendo uma colheita extraordinária, mas as sementes do plantio ainda continuam as mesmas. Nós não vamos colher coisas diferentes se a semente não for mudada. E onde nós podemos mudar primeiramente a semente? Na nossa mente, no nosso entendimento. Nós precisamos ter uma fé racional também, onde nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos qual é o nosso alvo, sabemos qual que é o nosso foco. Quantas pessoas estão caminhando sem mais ter a certeza da eternidade? Que às vezes parece que está andando em círculo. Só cumpre o ritual religioso, só faz as coisas cerimonialmente religiosas, mas não entendem mais para onde estão indo. Se perdeu a simplicidade do evangelho, se perdeu a pureza. Acreditar, crer, acreditar que enquanto respira, há esperança. O que é trazer à memória aquilo que nos dá esperança? É trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez. Coisas grandes e extraordinárias o Senhor tem para nós, sim, mas eu já posso me alegrar com tudo aquilo que Ele já fez. Nós estávamos condenados e sepultados em nossos pecados, mas Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus não há mais condenação, não há mais um peso, não há mais um fardo. Quando nós estávamos cansados e oprimidos pela vida, pela circunstância, por toda a situação que nós vivíamos, nós ouvimos uma voz de Jesus dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não quer mudar o nosso final de semana, Jesus não quer mudar a nossa semana, Jesus quer mudar a nossa vida. Jesus quer mudar o nosso estado. Estávamos mortos e Jesus quer nos dar vida. Estávamos tristes e Jesus quer nos dar alegria. O fruto do Espírito sobre nós. Quando nós lemos aqui, nós entendemos que nós morremos para a velha natureza e nascemos para a nova natureza, nós precisamos entender que nós estamos mortos para o nosso pecado, mas vivos para o Espírito. Em 1 Pedro capítulo 3... 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Nós temos que estar morto para o pecado. O pecado tem que não ter mais prazer em nós e nem nós neles. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Foi assim também que Cristo padeceu uma única vez, o justo pelo injusto que éramos nós. E ele morto sim na carne, mas vivo no Espírito. Assim nós temos que caminhar, nós temos que estar morto em nossa carne. Por quê? A nossa carne ela contém todo tipo de mal. Todos os desejos, todas as concupiscências da carne, elas nos levam para o mal, elas nos levam para o caminho contrário de Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma renúncia, porque não dá para caminhar com Cristo dando liberdade para a nossa carne.
Não dá para caminhar com Cristo estando vivo para o pecado. Não dá para caminhar com Cristo e andar namorando, flertando com o pecado a todo instante. Não, nós estávamos casados e mortos em nossos pecados. Jesus veio, nos ressuscitou e nos separou do pecado. Então nós devemos manter essa distância do pecado. Temos que estar mortos para o pecado, mas vivos no Espírito, entendendo. Não importa quanto tempo você tem com Cristo, não importa qual é o tamanho da sua caminhada com o Senhor, a promessa continua a mesma. Ele vai voltar e vai nos buscar para morar com Ele na eternidade. Se isso não alegrar o nosso coração, não há outra coisa que possa nos alegrar. O que é as boas novas? O que é o Evangelho de Cristo? O que é a alegria das boas novas? É dizer para o morto que ele tem vida. É dizer para o perdido que agora ele encontrou a salvação. É dizer para o pecador que há perdão sobre ele. A dizer para o enfermo que ele está curado. Essas são as boas novas, transformação. Então não tem como nós recebermos a palavra de Deus e caminharmos com ela do jeito que queremos. Não há possibilidade de caminhar com Cristo da nossa maneira. Deixando as coisas velhas, deixando a natureza velha para trás, nós seguimos para o novo de Deus. Nós agora adquirimos a nova natureza. Então, quando nós estamos mortos para os nossos pecados, mas vivos para o Espírito, os nossos olhos se abrem espiritualmente, a nossa mente é renovada. O que a palavra de Deus diz? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais, carnalmente. Há uma separação no reino do Espírito. Deus deixa bem claro, as coisas carnais se discernem carnalmente, mas as espirituais se discernem espiritualmente. Então precisamos estar mortos para os pecados, para o nosso pecado, mas vivos no Espírito, para compreender a mensagem de Deus, para ouvir o que o Senhor está falando e assim obedecer a Deus. E assim viver uma vida segundo a que Deus tem para nós. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é se despir do velho homem e viver a nova natureza que Deus tem para nós. Resistir ao pecado. Quando eu digo que nós temos que estar mortos para o nosso pecado, não estou falando que a tarefa é fácil, amém? Não estou dizendo isso. Eu sei que a luta é constante, todos nós passamos por essa luta constante. Porque não é um prazer carnal, o pecado ele não é ruim carnalmente falando. Ele é prazeroso carnalmente, mas ele causa um estrago terrível no mundo espiritual diante de nós. Ele nos acusa, ele nos condena. Então o pecado ele é prazeroso carnalmente, mas aqui terrenamente ele vai fazer um bem para a nossa carne. Mas espiritualmente na eternidade gera uma coisa terrível. Gera um problema muito grande. Então quando nós estamos mortos para os nossos pecados e vivos para o Espírito, nós conseguimos compreender isso. E assim nós lutamos contra o pecado. É fácil resistir ao pecado? Claro que não. Não é fácil. Não é fácil a gente dizer não ao pecado. Não é fácil. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 12, quero que você abra aí se você tiver uma Bíblia, Hebreus 12, Hebreus 12, 4. Resistir ao pecado é uma luta muito grande, mas deixa eu te falar, talvez você possa me dizer, eu tenho resistido ao pecado e tem sido muito difícil para mim. Eu tenho resistido ao pecado e isso tem sido uma luta tão grande, travada dentro de mim. Eu vou te dar aqui um versículo que você vai ver que a sua situação nem está tão ruim assim. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim, ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que isso quer dizer? Para resistir ao pecado, na luta contra o pecado, você resistindo a um pecado que quer ali te consumir, ou algo que você queira realizar, você já sangrou por causa disso? A sua resistência ao pecado foi tão grande ao ponto que você sangrou? Ainda não, né? Então não é tão ruim.
você pode resistir ainda mais. Você pode se conter ainda mais. Se você ainda na luta contra o seu pecado, você ainda não sangrou, é porque você aguenta resistir ainda mais. Então a resistência contra o pecado não é algo fácil, mas é algo possível em Cristo Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E agora, diante das circunstâncias espirituais, das tentações espirituais, nós devemos fugir de toda aparência do mal. Deixa eu te falar, muitas das vezes nós nos encontramos diante do nosso pecado ou diante da oportunidade de pecar e às vezes é tão irresistível para nós, mas porque nós não estamos fugindo da aparência do mal. Nós estamos diante da aparência do mal e permanecemos ali até a hora que o pecado fica irresistível diante de nós. Não, da aparência do mal nós devemos fugir e do diabo nós devemos resistir a ele. Então na luta contra o pecado, se é uma aparência do mal, eu tenho que fugir. Não, mas é ruim fugir. Não, não, não. Eu preciso fugir, eu preciso manter a minha vida em santidade. Eu preciso me manter puro. Por quê? Porque nós devemos buscar a nossa santificação para encontrarmos a Deus. Nesse mesmo capítulo de Hebreus 12, no versículo 14, diz assim, ó: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não nos santificarmos, se nós não nos despimos do velho homem, se nós não resistimos ao pecado, nós não andamos em santificação. E se nós não andamos em santificação, ninguém verá o Senhor. Para ver a Deus, nós temos que andar em santificação, em pureza, resistindo ao pecado. Até quando? Até sangrar. Até o pecado não ter mais nenhum tipo de, como eu posso dizer, de vantagem sobre nós. Até o ponto da gente não ser mais atraído pelo pecado. Até o ponto do pecado não se sentir mais atraente para nós. Resista ao pecado. Se for preciso, sangre por isso. Mas resista ao pecado, irmão. Seja forte. Seja corajoso. Diga não ao pecado. E decida viver para Deus. É possível. Senão Jesus não deixaria escrito. Se ele disse que é possível resistir, então resista. Como que nós podemos entender como é uma vida segundo a vontade de Deus? Vamos lá em 1 Pedro novamente. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Uma vida segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Está escrito assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Vamos lá. Cristo rompeu o pecado, Cristo venceu o pecado. Então o que nós devemos fazer? Nos revestir de todo o pensamento de que Cristo rompeu o pecado. Então nós devemos nos revestir do mesmo pensamento. Se Cristo venceu, eu também posso vencer. Para quê? Para que no tempo que nos resta na carne, quer dizer, esse tempo que nós estamos aqui na terra, esse tempo que nós vivemos aqui, ele é passageiro. Então para esse tempo que nos resta aqui na carne, a gente não viva segundo as paixões humanas. Mas nós devemos viver como? Segundo a vontade de Deus. As pessoas podem estar procurando ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que conforta o teu coração, mas a vontade de Deus vai ser estabelecida, eu e você querendo ou não. Eu e você contribuindo para isso ou não, a vontade de Deus vai prevalecer. Então é mais fácil a gente se render a Cristo e viver segundo a vontade de Deus. Já ir vivendo a vontade de Deus aqui na terra, para que no céu a gente viva a vontade de Deus completa, perfeita. Número 3, versículo 3. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Nós andávamos assim no passado.
No passado nós estávamos presos em todas essas coisas. Libertinagens, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Nós vivíamos nisso, mas nós saímos desse lugar. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Quer dizer, agora onde a gente chega, eles falam mal de nós. E por que eles falam mal de nós? Porque eles estranham que nós não se juntamos mais com eles. E por que nós não se juntamos mais com eles? Porque a gente não está nesse mesmo excesso de devassidão igual eles. Os nossos olhos foram abertos. Nós estamos vivendo agora a vontade de Deus e não segundo a vontade humana. E não segundo a vontade carnal. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todos nós teremos que prestar conta diante de Deus. Todos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo a Deus. Viver a vontade de Deus é isso. É sair dessa vontade humana, é sair dessas paixões humanas e viver a vontade de Deus. Antes a gente vivia em embriaguez, orgias, devassidão e todas as demais coisas. E agora? Agora nós vivemos segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos consciência de que o Senhor é poderoso e todos prestarão conta diante dele em julgamento e ele vai julgar vivos e mortos. E foi para isso que o Evangelho foi pregado. O Evangelho foi pregado para vivos e para mortos. Para nós que temos a vida de Cristo, porque o recebemos como o único suficiente Salvador da nossa vida, e o Evangelho também é pregado para aqueles que não recebem a Cristo. E quem não recebe a Cristo não tem vida, não tem a vida eterna. E se não tem a vida eterna, ele está morto espiritualmente. Então o Evangelho foi pregado para vivos e mortos. Para quê? Para que segundo a carne nós sejamos julgados, mas que nós possamos viver em espírito segundo a Deus. Então toda a carne será julgada, todos serão julgados. Ninguém vai passar do tribunal de Deus. Vivos e mortos serão julgados diante do Senhor. E a carne vai ser julgada, mas o espírito pode viver segundo a Deus. Nós não estamos livres de viver no mundo pecaminoso, até porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Onde nós vemos a palavra jaz? No cemitério, aqui jaz fulano de tal. Então o que isso quer dizer que o maligno jaz no mundo? Quer dizer que o inimigo está sepultado nesse mundo. As coisas desse mundo vão contribuir para que a gente peque, para que a gente se afaste de Deus. Porque no mundo jaz o maligno. No mundo já está estabelecido o maligno e a vontade do maligno ela vai crescer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto houverem homens e mulheres de Deus posicionados a pregar o Evangelho, nós não iremos mudar o mundo todo, mas nós iremos mudar o mundo de alguém próximo de nós. O Evangelho precisa ser pregado para vivos e para mortos. Nós não sabemos qual é a terra boa, então nós lançamos a semente. Então, enquanto houverem homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, empoderados pelo Senhor através da palavra e através do Espírito Santo de Deus, vai haver esperança para muitas pessoas. Vai haver esperança. Nós somos transformadores de ambiente, o que nós falamos ecoa pela eternidade. As palavras são lançadas e nós devemos ecoar a nossa voz. Deus disse que haja luz e assim houve. Deus disse que haja e assim Ele criou todas as coisas. Então, através da palavra tem poder. Então, o que nós fazemos? Nós criamos através da palavra. Nós declaramos, nós profetizamos. Então, enquanto nós estivermos de pé diante da presença de Deus, intercedendo pelas pessoas, muita gente não vai ser morta. Talvez Deus queria destruir muitas coisas devido ao pecado dessas pessoas, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas porque havia justo naquela cidade, primeiro Abraão intercede pelo seu sobrinho que está ali. Então Deus poupa ele. Quem será que Deus quer poupar através da sua vida? Eu não quero que você seja Ló.
Eu não quero que você seja o Ló, que tem que sair fugido da cidade porque vai ser destruído. Mas a minha oração é que você seja Abraão e interceda por alguém que está numa cidade destruída, mas que Deus possa poupá-lo naquele lugar. Que você seja Abraão intercedendo, sabendo que Deus quer destruir todas as coisas, porque o pecado daquelas pessoas levaram a isso. Mas seja um intercessor para que Deus poupe as pessoas daquele lugar. Se coloque na brecha. Resista ao pecado até você sangrar. Viva uma vida segundo a vontade de Deus, para que a boa vontade do Senhor seja estabelecida sobre você, para que a glória de Deus resplandeça sobre você, para que você possa levantar o seu rosto, pois a glória do Senhor está sobre ti. Deus é Deus em nós e através de nós e apesar de nós. Se Deus dependesse de mim e de você para Ele ser Deus, Ele não seria Deus. Mas Ele não precisa e Ele não depende, mas Ele conta. E por que Deus conta conosco? Eu não sei. Ele conta conosco porque Ele quer e Ele é Deus, não deve satisfação a ninguém. Talvez nós, ouvindo todas essas coisas, a gente diga que é difícil ser salvo. Poxa, eu tenho que largar todas as velhas naturezas, eu tenho que largar as velhas práticas, eu tenho que fazer tantas coisas para mim ser salvo, que deve ser complicado. Deixa eu te falar, a salvação vem pela graça. Não é por nada que nós podemos fazer. Mas quando nós somos salvos, nós andamos como salvos. A nossa vida comprova que nós somos salvos. Então nós vivemos como salvos, andamos como salvos, falamos como salvos, agimos como salvos. Porque a nossa vida comprova aquele que nos achou. Então Deus nos achou, nos encontrou, nos deu vida, perdoou os nossos pecados, nos lavou em seu sangue e nos deu vida, e vida eterna, e com abundância. O que nós fazemos agora? Nós agora replicamos, nós multiplicamos isso que Ele fez. Então como que eu ando? Como salvo na vida. A minha vida comprova que eu sou salvo. Não pelas minhas obras, amém? Mas por aquele que me encontrou. Então a evidência de Cristo me achar foi tão grande que a minha vida comprova isso. Fui achado. Estava perdido e fui achado. Estava cego e agora eu vejo. Estava morto e agora vivo. É difícil ser salvo? Vamos lá no mesmo livro que nós estamos lendo aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, ó. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? O que será deles? Se é com grande dificuldade que nós vivemos, se é com grande dificuldade em que nós estamos diante da presença de Deus, e o que será do ímpio? E o que será daquele que não quer a Cristo? Será uma dificuldade muito grande. Nós temos o Auxiliador, nós temos o Espírito Santo. Então o que nós devemos viver? A vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Mas o que a gente precisa fazer? Estarmos aliançados e ligados e alinhados com o coração de Deus. O nosso coração precisa estar completamente voltado ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, qual é a oração? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é no céu. É alinhamento. Nós queremos viver exatamente aquilo que Deus tem para nós. O Senhor estabelece princípios espirituais para nós seguirmos, para que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Está disponível para todos. Nós às vezes vemos pessoas vivendo e relatando sobre testemunhos, sobre santidade,
testemunhos sobre bênçãos, sobre milagres, sobre coisas extraordinárias, e o inimigo às vezes quer colocar na nossa mente que está tão longe para nós isso. Às vezes nós nos encontramos pensativos de que, poxa, sempre acontece na vida do irmão e não acontece na minha. Por que que por irmão é mais fácil e para mim é mais difícil? Não pense assim não. Pense que Deus já tem tudo sob o controle para todas as pessoas. O que é seu, ninguém pode tomar. Deixa eu te falar, as bênçãos que estão reservadas para a sua vida, ninguém pode tomar posse delas a não ser você. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Só que muitas das vezes nós queremos as promessas de Deus sem se alinhar para aquilo que Deus tem. Queremos o vinho novo de Deus, mas o odre continua velho. O recipiente continua usado, cheio de furo. Não. Restaure o odre. Esteja preparado para receber aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Deixa eu te falar, muitas das vezes nós estamos orando por bênçãos que se Deus nos entregasse agora, nós estaríamos perdidos. Talvez se Deus entregasse tudo aquilo que você ora para Ele te dar, você estaria perdido, você estaria desviado. Você não estaria mais seguindo o propósito de Deus. Por quê? Porque os princípios espirituais que são tão efetivos na nossa vida, a gente não está praticando. Está tendo nos últimos tempos uma geração de pessoas mimadas que se Deus não me der isso, eu não faço mais isso. Se Deus não me responder, eu não vou. Se não for do meu jeito, eu não quero. Ixi, tá ruim. Não pense assim não, irmão. Pensa que o melhor presente que você poderia ter, o Senhor já te entregou, que foi a vida eterna. Foi a possibilidade da salvação. Mantendo os nossos olhos fixos em Jesus. Nós temos que estar desejosos em ver a Cristo. Nós devemos estar desejosos em ouvir ao Senhor. Já falei isso algumas vezes. Qual que é a oração perfeita? Para muita gente a oração perfeita é aquela que Deus responde o que ela quer ouvir. Mas a oração perfeita é aquela que Deus responde, até mesmo com um não. Às vezes Deus responde com um não e nós nos entristecemos. Mas só de Deus responder já é uma oração perfeita. Nós devemos estar focados naquilo que Deus tem para nós. Mudança de vida é algo que nós não conseguimos do dia para a noite. Viver a nova natureza e deixar a velha natureza não é algo que nós fazemos do dia para a noite, de um dia para o outro. Não é em uma semana, não. Somos aperfeiçoados diariamente. Mas não é porque não é de um dia para o outro que eu vou também ficar muito tempo sem querer a mudança. Não é porque não é de um dia para o outro que eu vou me entregar aos meus prazeres, às minhas vontades. Não. Eu preciso estar focado e buscando a Deus. Eu preciso estar querendo aquilo que o Senhor quer para mim. Eu preciso estar desejoso naquilo que o Senhor quer para mim. Para quê? Para que eu possa viver a vontade dEle. E como que nós estamos vivendo? Segundo a nossa vontade, segundo o nosso jeito. Aí tem dificuldade. Nós lemos aqui Colossenses capítulo 3, certo? Eu quero ler com vocês aqui então a continuação. Nós lemos Colossenses 3, do 5 ao 17, né? Eu vou ler o 17 novamente e depois mais 2 versículos. O 17 diz assim: E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizemos, quer seja em palavra, quer seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui já fica uma reflexão muito grande para a nossa vida. As suas palavras têm glorificado ao Senhor? As suas palavras têm edificado a Deus? Através das suas palavras, você tem sido edificado por Deus? Desculpa. Através da sua ação, Deus tem sido glorificado?
Deus tem sido glorificado através da sua ação. O Pai tem se orgulhado porque a sua ação e a sua palavra têm adorado a Ele. Colossenses 3, 23 e o 24 diz assim, ó, tudo que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Faça tudo como para o Senhor. Por quê? Porque o Cristo é o Senhor a quem nós estamos servindo. Nós não estamos servindo às nossas vontades, nós não estamos servindo aos nossos prazeres, nós não estamos servindo à nossa casa, nós não estamos servindo à nossa família, nós estamos servindo a Cristo Jesus. E nós receberemos a recompensa do Senhor. Você amar a sua família é de extrema importância, você honrar a sua família é de extrema importância, você servir a sua família é de extrema importância. Mas não faça para eles, faça para o Senhor, sabe por quê? No dia que você fizer para a sua família e você não tiver a recompensa que você acha que tem que ter, se você não tiver o elogio que você acha que tem que ter, se você não tiver o agradecimento que você acha que você tem que ter, você já fica ingrato. O coração já se fecha, você já fica murmurador. Então faça para Deus, sabendo que o Senhor vai te recompensar com a herança. É a Cristo que nós estamos servindo. Quem serve a Cristo tem um coração livre. Nós devemos servir as pessoas como se eles não devessem nada a nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo para Cristo. Servir a Deus não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Então tudo que eu faço é em honra de Cristo. É para que Cristo seja glorificado, é para que Cristo seja engrandecido. Porque Ele é fiel. Ele disse para mim que há uma recompensa. Porque eu não estou servindo a homens e mulheres, eu estou servindo a Deus. Então faça para as pessoas e faça o melhor que você puder. Sirva a sua família com o melhor que você puder, mas entenda que acima da sua família está Cristo. Que acima do seu esposo está Cristo, que acima da sua esposa está Cristo, que acima dos seus filhos está Cristo, que acima das tuas vontades está Cristo, que acima do teu querer está Cristo. Cristo está acima de tudo, irmãos. Cristo é o fundamento. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo se resume nele. Tudo que temos é em honra de Cristo. Tudo que fazemos é para Cristo. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Sem Cristo você não poderia respirar. Sem Cristo você não teria um sorriso no seu rosto. Sem Cristo não haveria vida. Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós necessitamos. Então esteja morto para o pecado, mas vivo para o Espírito. Resista o pecado até você sangrar. Se você ainda não sangrou, você pode resistir mais. E viva uma vida segundo a vontade de Deus. E guarde isso no seu coração. Se é difícil ser salvo, é o que nós lemos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina o ímpio. Nós precisamos propagar o evangelho para as pessoas. Mas precisa haver a verdade em nós. A palavra do Senhor fala sobre Pedro. E Jesus diz para ele, enquanto você era menino, você era levado por qualquer vento de doutrina. Você era levado pelas tuas vontades, mas agora que você amadureceu, você não pode ser assim. O apóstolo Paulo diz que quando nós éramos meninos, fazíamos coisas de meninos. Mas agora que nós crescemos, nós recebíamos o leite espiritual, mas agora não. Agora nós podemos receber uma comida sólida. Porque o Senhor tem nos amadurecido para isso. Não adianta chegarmos à beira do caminho.
Não adianta estarmos acompanhando Jesus de longe como multidão e sabendo que a multidão vai respingar os milagres de Deus para a multidão. Deus opera o milagre da multiplicação dos pães, a multidão come também. Mas qual que era o objetivo da multiplicação dos pães? Era ensinar para os discípulos a provisão de Deus. Jesus não multiplicou os pães apenas porque todo mundo estava com fome. Tudo que Jesus fazia tinha um ensinamento. Tudo que Jesus fazia tinha uma direção. Então a multidão, ela vai sempre, como eu posso dizer, ser molhada por essa onda de milagres. A multidão vai ser respingada por ela. Mas só quem está próximo com o Senhor que vai viver isso intensamente. Foi a multidão que multiplicou os pães ou os 12 discípulos? Quem multiplicou os pães foram os 12 discípulos juntamente com Jesus. A multidão comeu, foi respingada por esse milagre. Mas quem fez era quem estava próximo. Nós não temos que ser espectadores daquilo que Deus quer fazer. Nós queremos ser colaboradores. Nós queremos cooperar com o Senhor. Se você pensar na questão do Evangelho, de como Deus realiza todas as coisas, de como Deus quer fazer todas as coisas, é de deixar a gente com a mente doida. Nós não temos condições de fazer nada, mas o Senhor conta conosco. Como pode uma coisa dessa? Mas aí você não quer fazer o mínimo. Você não quer fazer o mínimo, que é fazer a sua parte. Renunciar, negar a velha natureza, orar, jejuar, ler as Escrituras. Mas você quer ser participante. Não esteja na multidão, não. Esteja envolvido com Cristo. Esteja próximo. Todo mundo que se aproximou de Cristo não voltou para casa de mão vazia, não. Todo mundo que se aproximou de Cristo recebeu algo sobrenatural sobre a vida deles. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, recebeu. Zaqueu estava no caminho de Cristo, recebeu. Não, ninguém passa diante de Cristo e permanece a mesma pessoa. Deus não quer isso, não. Deus quer que a gente viva de uma forma sobrenatural. O mundo está de ladeira abaixo, irmão. O mundo está ladeira abaixo e não vai melhorar. Mas sabe o que Cristo quer? Que a gente suba essa ladeira. Cristo quer a gente na contramão do mundo. Cristo quer que a gente viva intensamente. Enquanto está todo mundo mergulhado na imoralidade sexual, na depravação, na embriaguez, na idolatria, Cristo quer levantar homens e mulheres santos no meio desse povo. Lembra Daniel na Babilônia? Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando soar o sino, todo mundo vai adorar. Eles falaram o quê? Não. Nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar. Nós servimos a Deus e assim nós vamos seguir. E foi assim que ele viveu intensamente. E foram jogados na fornalha e mesmo assim resistiram. E mesmo assim o Senhor ali operou a provisão, o livramento. Deus fez o que ele queria fazer. Deixou eles ali como exemplo diante de toda aquela multidão e depois disso o rei decretou que ninguém adoraria outro Deus, a não ser o Deus deles. Então todas as vezes que Deus quer elevar o nível de justiça, toda vez que Deus quer mostrar o seu poder, a sua autoridade, Ele quer usar um dos seus pequeninos. E Deus quer fazer coisas extraordinárias nesse tempo e Ele quer usar você para isso. Deus continua escolhendo as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus continua indo na contramão. Deus continua ainda procurando dentro dos lugares os improváveis e levantando essas pessoas. Mas o que Deus exige para poder levantar alguém assim? Um coração contrito e quebrantado. Alguém que está desejoso em servir a Deus. Alguém que está desejoso em dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando nós dizemos para Deus, eis-me aqui, o Senhor fala, eu vou mexer em tudo na sua vida. E você diz, eis-me aqui, Senhor. Eu vou mexer no seu coração, eu vou mexer na sua alma ferida,
eu vou mexer nas suas finanças, eu vou mexer em tudo que você tem. E você diz, eis-me aqui, Senhor. Eu morri e nasci de novo para isso, para viver a sua vontade. Você fazendo isso, você não é um super crente. Não quer dizer que você agora está livre de todas as tribulações. Não, você vai ter tribulação. Mas o que você tem que fazer? Resistir. Entender que a tribulação é meramente momentânea, ela vai passar. E o escape do Senhor virá. O livramento da parte do Senhor, Ele vai enviar. É estar seguro em Deus, é estar passando tribulação terrena, mas com a mente ligada em Cristo, sabendo que a provisão virá do alto. No casamento vai continuar tendo discussão, vai continuar tendo brigas por coisas pequenas, mas é você entendendo que Cristo está ali justamente para reparar todas essas coisas. Dificuldade no trabalho, com o patrão, com isso, vai ter. E não ache que você está sendo perseguido por isso, não. Todo mundo passa por essa tribulação. A diferença não é a tribulação que você passa, mas é como você se porta em meio à tribulação. O problema não está na dificuldade que você está passando, mas como você passa por essa dificuldade. Às vezes nós temos esse entendimento de que quanto mais nós santificamos, quanto mais nós buscamos a Deus, parece que as lutas aumentam cada vez mais. Não, elas não aumentam, não. É que Cristo quer mostrar, assim como Ele mostrou para o diabo Jó, Ele quer mostrar você para as circunstâncias. Ele quer poder falar diante da circunstância, ó, vai se levantar tais coisas, mas o meu servo, a minha serva vai continuar firme, vai continuar fiel. Por quê? Porque eles me amam. Deus quer ter a gente como exemplo também para usar nessas situações. Ou a gente se esqueceu de Jó. Ou a gente se esqueceu que Deus mostrou Jó para o diabo. Então o que nós precisamos fazer? Negar a velha natureza, deixar essas coisas para trás, me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu sigo para o alvo, que é Cristo Jesus, com os olhos fixos nele, caminhando para a eternidade. O pecado é um obstáculo que está diante de nós e nós precisamos rompê-lo. Nós lemos aqui que Cristo rompeu com o pecado. E o texto que nós lemos diz que nós devemos nos revestir do mesmo pensamento. Para quê? Para que a gente não viva as práticas humanas, os desejos humanos, com as suas imoralidades, com a sua devassidão, com todos esses problemas, mas que a gente viva segundo a vontade de Deus, que é como no seu espírito. Nós precisamos viver a boa vontade de Deus. Nós precisamos viver isso. Ele disse, eu bem sei o plano que tenho sobre vós. Planos de paz e de prosperidade para lhe dares o fim que desejaste. Ele sabe o que ele vai fazer com a gente. Poxa, talvez Deus está te inserindo no meio do caos para você ser luz. E você está querendo fugir do caos. E você está querendo fugir desse lugar. Só que muitas das vezes Deus está te colocando lá para você fazer a diferença. Muitas vezes Deus está te colocando em situações que você mesmo não entende. E talvez você diz, poxa, eu nem mereci estar aqui. E Deus concordando com você, é verdade, você não merecia, mas você é a solução para esse lugar. De vez a gente levantar a nossa voz para murmurar, nós devemos erguer a nossa voz em clamor. Porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Estamos recuando da nossa batalha. Estamos tendo batalha e não estamos indo para o quartel-general. Não estamos indo afiar as nossas armas. Não estamos indo para a oração nem para o jejum. Estamos querendo uma solução prática. Que é o problema hoje em dia. Tudo muito rápido, tudo muito simples, tudo muito fácil. Você vê aí pela rede social, né? A pessoa faz uma pergunta onde até hoje nunca teve resposta direta. Um exemplo, qual é o seu chamado? E quer que alguém responda em 30 segundos. Porque a geração está assim, acelerada. Você manda mensagem para alguém, essa pessoa não responde, você já liga. Se você
é uma pessoa que poderia te ajudar em algo e você sabe que já tem outra, porque aquela dali demorou para te responder, você já manda para outra pessoa também, porque já é uma segunda opção. Se aquela não resolver, fica desesperada. Uma agonia. Nós não estamos tendo mais a mansidão, a paciência que o Senhor disse que são frutos do Espírito para nós. Nós não estamos tendo a mansidão que o Senhor disse que é fruto do Espírito. Nós não estamos tendo a paciência que o Senhor disse que é fruto do Espírito. O problema é que os dias estão se abreviando, está tudo ficando muito rápido. E o problema é que nós, como povo de Deus, estamos entrando nesse sistema de acelero. Você pede um conselho para alguém, se a pessoa falar para você, vamos orar, é capaz de você falar, tá repreendido. Porque você quer uma solução para agora, para já. Não, não é assim não. Não é assim que Deus estabeleceu, não. Nós vimos e Jesus é o exemplo sobre oração a todo tempo, se retirando para orar, se retirando para fazer isso, se retirando, se consagrando, se separando. Jesus, irmão. Eu não estou falando de apóstolo Paulo, não estou falando de apóstolo Pedro, não estou falando de nenhum dos homens da Bíblia. Eu estou falando de Jesus. Ele fez isso e nós achamos que nós não temos a necessidade disso. Que loucura. Nós precisamos estar focados naquilo que Cristo disse e viver intensamente. Nós queremos sempre ser tão efetivos e tão pontuais no que nós fazemos, que tudo que a gente faça, a gente quer que já surte um efeito extraordinário. Deus não está à procura de quem está ali no palco, Deus está à procura de quem está no seu quarto em secreto, aqueles que Ele vê. O que Ele disse? Eles oram assim, ó, em praça pública, para que todos os vejam fazendo. Eles já receberam a sua recompensa. Vocês, porém, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto que o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus não está preocupado com quem está nos palcos. Deus está procurado se ele ainda encontra alguém no secreto. A sua intimidade não é medida pelo palco, a sua intimidade é medida pelo secreto. Às vezes falamos em nome de Deus sem falar com Deus. Às vezes estamos pregando em nome de Deus, fazendo as coisas em nome de Deus, sem falar com Deus, sem convidá-lo. Temor e tremor devia fazer parte da nossa vida constantemente. Ei, eu não estou fazendo nada em meu nome. Eu não estou fazendo uma live aqui que seja em meu nome. Não, para que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido disso? É fazer com que Cristo seja conhecido. Se for para o meu ego, não adianta eu fazer. Se for para o meu ego, Cristo não está recebendo. Aí sabe o que acontece? Ninguém é impactado e a vida de ninguém é transformada porque não há vida. Então qual que é o propósito? Qual que é a finalidade? Cristo. Tudo é por Ele e para Ele. E se nós não nos despirmos da velha natureza e não entrarmos na nova natureza, não vai ter condição, eu e você não vamos conseguir. Nós temos que estar mortos para o nosso pecado e vivos para o Espírito. Seja espiritual, irmão. Entenda as situações espiritualmente, mas também não vem espiritualizar tudo, amém? Às vezes uma atitude sua errada levou a uma consequência, aí você quer espiritualizar. É o inimigo se levantando. Não, não é. Às vezes não foi, não. Ah, o migrador, o cortador veio sobre a minha vida e eu estou sem dinheiro para pagar a fatura do cartão, para não pagar isso e aquilo. Não, mas você ganha 1.000 e gastou 2.000. Então o migrador e o cortador tem nome, é você. Você tem que espiritualizar aquilo que é espiritual. Não espiritualize aquilo que não é. Não fica causando à toa, não. Seja realista. Tenha a sua mente renovada. Tenha o seu culto racional a Deus. Nós precisamos honrar as nossas palavras, as nossas ações. Nós lemos isso aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Seja as suas palavras, as suas ações, tudo para a glória de Deus, para que o Pai seja glorificado.
Aí as coisas que é para espiritualizar a gente não quer. Aí as coisas que é para espiritualizar a gente quer agir carnalmente. Aí não dá. Então morra para os seus pecados, viva para o Espírito. Resista até você sangrar. Nós lemos aqui em Hebreus 12, 4. Se você, na luta contra o pecado, você resistiu até sangrar, se você não resistiu até sangrar, então você aguenta mais. Você pode resistir mais. E viva uma vida segundo a vontade de Deus. Viver uma vida segundo a vontade de Deus, ela não é agradável à nossa carne. Mas enquanto a nossa carne ela vai morrendo, o nosso espírito vai vivificando. O nosso espírito vai se tornando forte. Jesus disse aos seus discípulos, o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. Por quê? Porque ela precisa ser vencida. O espírito está pronto, em que sentido? Ele fez a boa obra. Cristo já concluiu a obra, espiritualmente já está pronto. E o que nós precisamos fazer agora? Vencer a carne. Romper com o pecado, assim como Cristo rompeu. Então não deixe a sua carne adormecida. Não deixe a sua carne enfraquecida. Ela precisa ser morta. Eu preciso morrer para a minha carne, eu preciso morrer para as minhas vontades, eu preciso morrer para tudo aquilo que me leva aos desejos das minhas paixões. Para que eu viva segundo a vontade de Deus, para que eu viva intensamente a vontade do Senhor. Para que Cristo seja estabelecido em meu coração. E para que você não fique triste, achando que é muito difícil, nós lemos aqui, né? 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina para o ímpio. Então que a gente possa resistir contra a nossa carne, resistir contra o pecado, para que a gente viva intensamente para Cristo. Qual que é o remédio para vencer o pecado? Estar mergulhado em Cristo. Você está tão profundo no Senhor que o pecado já não vai ser mais atraente para você. O pecado ele vai bater a sua porta a todo instante. Cabe você dominá-lo. Cabe você resistir. Cabe você fugir da aparência do mal. Esteja vigilante, esteja atento. Entenda a circunstância. Entenda o ambiente que você está. Entenda as ciladas que o diabo está fazendo para você. Entenda quando é um dardo inflamado enviado do inimigo para você. Entenda essas coisas. Mas como que eu vou conseguir entender essas coisas, irmão? Espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas como que eu vou ter sabedoria para poder discernir essas coisas? Como que eu vou ter sabedoria para poder agir assim? Bom, o livro de Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dará sem medida. Quer ter sabedoria? Peça a Deus. Só que tudo aquilo que nós oramos para Deus, Deus coloca uma situação para que a gente possa exercitar aquilo que nós pedimos. Então tem gente pedindo paciência. O que Deus vai te fazer? Te colocar numa situação exatamente para que você exerça essa paciência. É assim que Ele vai fazer. Para que você possa exercitar e assim ser forte naquilo que você pediu. Então que a gente possa, em nome de Jesus, viver intensamente as vontades de Deus. Por mais que momentaneamente pareça ser difícil, vale muito a pena. Por mais que pareça ser complicado viver a vontade de Deus, vale a pena. Vale a pena servir a Deus, vale a pena amar a Deus, vale a pena fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Não teria outro motivo para estarmos reunidos se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus. E ela nos segue, ela nos persegue. Talvez tudo esteja tão difícil ao seu redor e você não entenda os motivos. Talvez seja Deus querendo elevar o seu nível, te chamando para mais perto dele. Porque muitas das vezes nós só buscamos a Deus quando nos encontramos em verdadeiras dificuldades. E talvez o cerco está apertando para você porque o Senhor está te chamando para perto. Então não resista, se renda ao Senhor, mergulhe nele. Há um rio insaciável. Há um rio onde ele não seca, onde a fonte é inesgotável. E esse rio é o Senhor. Ele quer você completamente envolvido no rio dele. O Salmo de 34, número 34, versículos 7 e 8 diz assim, ó,
O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Falar que Deus é bom, qualquer pessoa pode falar, mas Deus tem um nível mais profundo para isso. Ele diz, provai. Prove de Deus e você verá o quanto Ele é bom. Seja um provocador de milagres. Chegue nos lugares e comece a invocar a presença de Deus, o milagre de Deus sobre aquele lugar. Olhe para a situação difícil, mas agora numa nova natureza. E como é olhar para uma situação difícil numa nova natureza? É dizendo para a situação, é dizendo para o diabo, é dizendo para aquele momento, ei, você está assim, mas o Senhor é poderoso para transformar. É um ambiente de tristeza e você chegar e declarar, porque você é uma nova natureza agora, você é uma nova pessoa, e você vai dizer para o ambiente que está triste, em nome de Jesus, a alegria é um fruto do Espírito. E eu estou aqui e eu tenho fruto, eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho o fruto do Espírito. Que esse lugar seja alegre em nome de Jesus. É um lugar atribulado, o Senhor disse, declare a paz sobre aquele lugar. Seja um transformador de ambiente. Seja alguém que vai invocar a presença e os milagres do Senhor onde você estiver. E quando as pessoas perguntarem por que você é diferente, você aponte para Cristo. Você diga, é Ele. Ele que mudou a minha história. Ele que mudou a minha vida. Aí eu vejo que todo mundo reclama disso e você não fala nada. Aí vai falar, o que você tem diferente que você não fala nada? Eu tenho Cristo no meu coração. As pessoas estão precisando de pessoas que sejam exemplos. E o Senhor nos chamou para isso. Amém? Que o Senhor Jesus possa ter total liberdade sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus Cristo nós possamos estar cada vez mais sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito, para sermos moldados e transformados por Ele, em nome de Jesus. Que a glória e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, que vocês caminhem firme com Cristo, que nós possamos estar cada vez mais firmados no Senhor, que não há ninguém além dEle, não há ninguém maior do que Ele. Que o seu coração se alegre quando você ouvir falar de Jesus. Que o seu coração se alegre quando você for falar com Jesus. Que quando você lê as Escrituras você esteja acompanhado do Espírito Santo, para que Ele possa te dar o entendimento necessário de tudo aquilo que está escrito. O Senhor Jesus, Ele disse que o Espírito Santo era o nosso auxiliador, que iria nos ajudar em todas as coisas. Então use isso em seu favor. Use isso para a glória de Deus. E eu quero orar para que a gente possa encerrar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua glória, Senhor, esteja sobre a vida de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento, discernimento e que a gente viva o sobrenatural do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a nos despir da velha natureza para viver a nova natureza. Nos ajude, Senhor, nos desfazermos do velho homem para que a gente seja agora um novo homem diante de Ti. Que a gente possa verdadeiramente morrer para as coisas desse mundo e nascer para as coisas do Senhor. Que a Tua vontade prevaleça sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos seguindo firmes com Cristo. E que você possa ter uma vida de intimidade com o Senhor. É possível e está disponível a todos aqueles que desejam. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.